EBD, lição 11, que traz como tema, meus irmãos, Jacó, de enganador homem de honra. Nós estamos na 11ª, falta apenas 3 lições, para encerrarmos o trimestre 2 do ano de 2026. Nesta tarde vamos estudar a lição da EBD, da data 14 de junho de 2026. Vamos estudar nesta tarde como aconteceu a mudança na vida de Jacó. Jacó, ele foi o primogênito de Isaac e ele recebeu a bênção do pai, a bênção da primogenitura. A bênção da primogenitura com a chamada de Abraão, as duas, elas teriam processamento para concluir, porque grande obra Deus estava edificando na fé e na terra. A obra da fé iniciou ali. É claro que Abraão ele não tinha maturidade de compreender o processamento da chamada, mas ele chegou no lugar exato na hora da chamada. Jacó também não, mas ele foi abençoado na hora de receber a bênção. E partiu para uma terra longínqua, fugitivo da situação que ocorreu dentro da sua casa por causa da bênção da primogenitura. Tudo isso nós vamos estudar agora, para unirmos o semestre e compreendermos o que aconteceu com a fé e por que Abraão ele é tão falado como o pai da fé. Por que entra Isaac, seu único filho, e Jacó, a nação de Deus. Então, nessas trindade de figuras e de histórias sobre a terra, Deus edificou a salvação da alma do homem. Como encontrar o homem caído? Como reedificá-lo, trazê-lo para Deus de volta? Houve um processo. Por isso que nós exortamos de que qualquer fé leve a Deus. E de que qualquer Deus possa levar a um Deus, a uma unidade. Não leva. A unidade de Deus, do Deus que fez o céu e a terra, do Deus Criador, que se pronuncia sobre a terra e sobre a vida, está em um processamento de aprendizado. E uma história concluída pelo próprio Deus. Nós vivemos o tempo da bênção, que é o tempo da graça. Só a busca do aprendizado. Conhecemos o pastor, nos convertermos de coração a ele, quebrantar o coração para ele entrar e irmos conhecer como tudo aconteceu para que ele se tornasse o nosso Salvador. Para que ele se tornasse o Deus milagroso, o santo, o único real na história da transformação do homem e da vida divinal que o homem passa a levar quando encontra em cima do preço da renúncia. O texto áureo vai dizer assim: então disse, não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. A verdade a ser praticada. Somente Deus pode transformar o caráter e a vida do homem. Por essa verdade a ser tirada do versículo é que nós pregamos a palavra de Deus que processa o homem e o coloca no temor do Senhor para o processar da salvação. Jacó, com destino divinamente espiritual, servindo ao homem ímpio com seu tio Labão, como seu tio Labão. Então, a leitura ela vai estar em Gênesis 32, do 22 ao 31, que diz: E levantou-se aquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o vale de Jaboque. Val de Jaboque é um lugar, é uma região. E tornou
tomou-os e fez passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Atravessou o rio, toda a sua bagagem. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a junta da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais Jacó o teu nome, mas Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhes perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse ele: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Jacó não estava lembrado para ser Israel de graça, pelo caminho traçado em lugar de sua morte. O conflito com o divino foi o desconhecer de Jacó ao retomar uma terra que já havia conquistado. Um nome titular aos olhos de Deus. Agora vamos compreender o que aconteceu. Porque, pessoalmente, eu indagaria quem era o inimigo nessa história, que Jacó precisou lutar com Deus para receber a bênção. Meus irmãos, diante dessa história de Jacó, nós tanto aprendemos como nós conhecemos as nossas experiências. Jacó recebeu a bênção como Abraão recebeu a promessa. E quando ele recebe a bênção, que por consequência ela cai sobre ele, não cai sobre o seu irmão que nasceu com ele no mesmo dia, no mesmo parto, ele precisa fugir da face desse irmão. E aflito sai para a terra do seu tio, encomendado pela sua mãe. A sua mãe projeta tudo e o envia à terra do seu tio. Jacó ele estava abençoado. Abençoado quer dizer livrado. Ele estava livrado da morte. Quando ele sai da casa do pai, em Betel, ele vê a promessa que Deus fez a Abraão, a escada do sacerdócio. E ele continua, chega na casa do tio e o processo começa. Queria uma esposa, o tio negociou a esposa que ele queria, que ele amava, o voto, para ele pagar o voto pela esposa, e recebeu a primeira filha do seu tio. E precisou trabalhar mais 14 anos por aquela que ele queria. Diferente de Isaac, que recebeu a esposa em casa, e o Damasceno Eliezer foi em busca da esposa. Então, tudo que nós estamos aprendendo aqui trinca no plano perfeito de Deus. Ele já enfrentou a luta de ir para outra terra errado. Segundo a bênção, ele seria para ficar naquela terra e ele seria para receber a esposa em casa. E daquela esposa ter os 12 filhos e edificar a nação prometida por Deus. Como Deus gerou Isaac e como Deus abençoou, Deus o livrou da morte e ele foi sobre um processo de guerra muito grande, muita luta.
E ele é enganado pelo seu tio a primeira vez e trabalha para o tio o dobro por Raquel. Então ele fica com duas mulheres, por consequência de que ele estava dentro de um processo muito grande de humilhação pela descolocação da vida. A vida dele estava descolocada. Ele chegou na casa do tio em aflição para ser salvo da morte. A aflição nunca morreu. Ele foi, casou com as duas mulheres, colocou os 12 filhos no mundo e a aflição nunca morreu. Quando precisa voltar, Deus fala com ele que ele precisa sair da casa do tio e voltar. Ele vai com a aflição do encontro com o irmão pela qual tinha saído inimizado e tinha sido salvo da morte. Então, antes que ele coloque o pé na terra, o que acontece com ele? O juízo. O juízo vem sobre ele e ele enfrenta um processo de guerra e de luta com o anjo do Senhor para entrar na terra. Eu sempre acho assim, que quando Deus quer abençoar, ele abençoa, e quando Deus quer fazer, ninguém perde. Mas o que temos estudado sobre a palavra é que o maligno, ele persegue de não deixar você se mover. E com Jacó não foi diferente. Ele foi abençoado, mas a bênção era um processo que ele deveria e poderia ter passado em espírito com Deus, edificando altar a Deus em comunhão. Ele passou servindo um homem ímpio. Então, para resgatar aquela primogenitura, aquela nação prometida, ele enfrentou a Deus para receber de Deus o divino. Ele vinha totalmente descolocado já da promessa. Então, o que aconteceu com a coxa dele foi o que ele já vinha fazendo. Tudo caiu sobre ele, e não restou outro título senão chamar ou o ver como o enganador. Mas foi a descolocação que a situação jogou a vida de Jacó. Você procura na palavra onde ele fez alguma coisa com intenção, intencionado. Quando ele decide sair da casa do sogro, é porque o Senhor falou com ele. E o sogro vem atrás, por inveja, acusando de que ele tenha roubado tudo dele por causa das duas filhas, que ele quem quis entregar, a primeira, e pela segunda ele pagou e ele entregou. Então ele entregou duas filhas e as duas filhas com concubinas. A mulher naquele tempo era a produtora do próximo varão, do exército. Então ele ganhou duas mulheres, 4 com as concubinas. E aquilo era uma herança que Satanás ele perseguiu a ponto de querer matar. Então Raquel pega os deuses do pai e coloca debaixo do assento do animal pela qual ela vinha caminhando. E o pai, quando procura, não encontra e corre atrás de Jacó, achando que Jacó tinha roubado os ídolos da sua casa. E ao chegar, ele alcançar Jacó, ele pergunta e acusa. E Jacó deixa ele vistoriar tudo. E ele faz a vistoria toda e não encontra, mas os ídolos estavam com Raquel. Então, tudo contribuiu para que ele sofresse demais. E quando chega diante da terra para entrar, para possuir com os filhos a nação, encontra um anjo para ter que lutar com esse anjo. Quando ele vence, ele conquista a coragem de ainda voltar para casa, porque ele não tinha coragem de voltar. Ele não tinha coragem de encarar Esaú, porque ele foi totalmente desamparado, saiu fugitivo. Quem o amparou? Sem pai, sem mãe. E prestar serviço a um tio
E o tio ainda fazer o que fez com ele, o enganando. Trabalhou 7 anos por uma mulher que o coração amou. Na hora do casamento, à noite, na escuridão, o sogro entregou a primeira. Mais 7 anos trabalha por outra para poder conseguir a que amava. E ela ainda vem com defeito, porque ela é estéril. Depois Deus cura a esterilidade. E ela rouba os ídolos do pai quando precisa deixar tudo e sair da terra do seu tio. Então a lição ela vai trazer uma introdução onde diz: caiu na mão do ímpio com a bênção de Deus. Foi processo. Caiu na mão do ímpio com a bênção de Deus. Foi o engano que ele levou sobre ele. Projetado 100% pela sua mãe. Porque ele sozinho não faria. E quando ele compra a primogenitura, quem se oferece como vendedor é o próprio Esaú que oferece. Então, tudo isso é o divino. Tudo isso é o divino que foi perseguido e que foi destruído o vínculo da promessa, o vínculo da virtude, pela qual, como destino, deveria se cumprir sobre a palavra. Porque a terra já havia sido entregue. A nação viria da descendência. Quando chega o momento da nação, a bênção do filho da velhice pega o avesso ao escolhido. Pega o segundo filho da linhagem. Mesmo sendo a primogenitura. E precisa levar para um processo na perseguição da vida comum. Quem tinha espiritualidade para compreender que Jacó não poderia sair da terra da promessa. Seria necessário tirar o seu irmão. Por esse conhecimento e convenção, ela não teria projetado ele roubar o momento da bênção. Ela teria projetado outra estrutura em cima do escolhido, Esaú. E aí ficaria mais perto da vitória de Deus e da bênção. Então ele teve disposição de lutar. O ponto 1 fala a família de Jacó. Quem foi? Um encontro especial. Jacó encontra Raquel, filha de Labão, quando tentava dar bebê aos seus animais. Ele, quando chega na terra, ele encontra a Raquel, como Eliezer encontrou Rebeca. Então o plano seria um mordomo vir em busca da Rebeca para Jacó, que seria Raquel. Sua primeira luta, o amor de Raquel, foi turbado por seu tio. O tio não tinha nenhuma promessa, nem linhagem e nem sacerdócio. Ele era pagão. O ponto 2, o enganador é enganado. Jacó está fugitivo de um lugar da bênção, não erreis. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Eu já coloco ele, o enganador, como a vítima nessa história, para que pudesse enganar o seu pai. E quando o preço cai sobre ele, foi a desconjuntura do plano que caiu sobre ele. E é muito duro. E nós sabemos que o conhecimento do Senhor hoje é muito detalhado. Nós temos hoje o que eles não tinham quando estavam sobre o desafio da fé. Então, quando estudamos a grande distância, que era o tempo deles vencerem e alcançarem a fé, e o tempo e o chegar hoje a nós, a palavra, a nação,
o Filho de Deus e o Espírito Santo nos libertando. Então, quem estava sobre Jacó é o Espírito da bênção, que era o Espírito Santo, o Espírito da promessa, por isso ele representa o Espírito Santo. Jacó não desistiu da sua amada, trabalhou mais 7 anos. Então, o que aconteceu? Muitos filhos. Este triste episódio na vida de Jacó nos mostra que a poligamia era algo comum naquele tempo. No entanto, contrataria e continuaria contrariando o propósito de Deus para o ser humano. Então, o propósito de Deus para o que a fé estava planejada por Deus e prometida estava totalmente contraditória em todas as coisas. Rebeca veio e foi a única mulher de Isaac. Então, ele já parte para 2 mulheres, por engano. Não por intenção. Outro juízo se aplica. Por engano. Mas como a bênção era muito grande, o processo levou à continuidade do plano de Deus. Quando Deus o manda voltar. Então diz assim, Jacó teve filhos com Léia e com as servas. Também teve filhos com Raquel e sua serva. Com Léia, Jacó teve os filhos Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zabulon. Com a serva, ele teve Gade e Asser, José e Benjamim, e com Bila, serva de Raquel, teve Dan e Naphtali. Então, as 12 tribos da nação que recebeu como bênção sobre o nome sobre o seu pai, sobre o nome de Isaac, de Ismael. Então, Isaac recebeu, passou para ele a bênção da nação. E a nação foram esses 12 filhos. Jacó deseja retornar à sua casa. Jacó almeja retornar para a sua terra. Mas o trabalho de Jacó era lucrativo para Labão. E tudo indicava que a saída de Jacó da sua casa não seria tão fácil. A história eu já li e ele realmente prosperou muito. Quando dizia que Labão chegou a um ponto, a impiedade de Labão e a justiça, de dar os malhados e os salpicados do rebanho. Então os malhados e os salpicados prosperavam demais. E aí Labão ficava furioso com a situação e Jacó começou a sentir que precisava sair da companhia dele e isso lhe deu o desejo de retornar à sua terra. O acordo entre Labão e Jacó. Então, Jacó ele era pequeno para o que era a nação. O plano de Deus na nação não era tirar Jacó para ser invejado pelo ímpio, pelo idólatra. Era tratar Jacó na terra para que ele se fizesse entendido. Então, ele desejou voltar, mas ele não tinha entendimento de que ele não era nem para ter ido, para ter chegado a Labão. Como ele estava fugitivo e aflito, ele não teve como agir. Ele ficou sem argumento, sem como agir por conta do irmão que havia ficado como ameaça de morte. Então ele prosperava porque a bênção estava com ele. E o seu sogro o odiou e o invejou. Porque além do rebanho dele prosperar, ele tinha pegado as 2 filhas que dariam filhos para Labão. Então o acordo foi Labão quando veio atrás dele, eles fizeram acordo. Labão não concordou com o pedido de Jacó de ir para a sua terra. Pediu que Jacó ficasse, pois reconheceu que o Senhor estava abençoando a sua vida e a sua casa. O homem que é ímpio, o pecador, ele não tem bênção. Então o cristão que se aproxima dele, ele matar, ou se ele conhecer que através daquela vida tem bênção, ele escancha, faz como Labão. Ele pega o crente e faz realmente servo, que foi o que aconteceu com o homem judeu. Eles pegam o homem judeu, a pessoa que está ali com Deus, e fica usando para ser abençoado. Então, aquela pessoa começa a fazer até feitiçaria. E quando a bênção vem, ela não vem para Jacó, ela vai para Labão, por causa do que ele estava fazendo. Então, ele certamente faria também, porque Jacó não tinha bênção, estabilidade sobre a terra dele. E assim aconteceu. Então, eles fizeram um acordo quando ele veio atrás
Determina-me o teu salário que te darei. Deseja trabalhar para o bem de sua família e não mais para o enriquecimento de seu tio. Então ele propõe que todos os animais salpicados e malhados, todos os morenos entre os cordeiros, que eram malhados e salpicados entre as cabras, seriam dele. Jacó trabalhou no lugar errado. Quem lucraria a sua oração era o ímpio, porque ele estava errado. Então, o sofrimento dele se acrescentava. E o que aconteceu? Quando ele deu os salpicados e os malhados, o rebanho de Jacó cresceu abundantemente. E aí Jacó desejou uma terra para ser abençoado, porque ele estava na terra do inimigo. E o inimigo, quando você começa a ser abençoado, ele começa a manifestar e a querer aquilo que você tem. E foi a pressão que ele passou. Ele já começa a passar a pressão e desejar a terra para estabilizar a sua casa e as suas duas mulheres. Labão era ídolo de deuses, idólatra, pagã. Raquel rouba suas imagens e leva na bagagem para Canaã. O que aconteceu? Até a mulher era ameaça para a vitória de Jacó. Deus manda Jacó retornar à casa de seu pai. Aí o Senhor confirma. O Senhor prosperou o trabalho da mão de Jacó. Jacó não interpretou a bênção de seu pai Isaque. E ele sabia que era bênção, mas ele viveu a pressão sobre a bênção. Porque a bênção era dele, mas ele não pôde nem viver a bênção, porque ele teve logo a ameaça da morte. Então, era uma bênção mortal. Para ser sua, só se você morrer para você possuir. Então, era um conflito terrível e uma situação covarde para a bênção. Porque a bênção do divino é algo fino, é algo pleno. E Jacó, ele viveu essa ameaça constante. Para você pegar a bênção, só se você me matar. E ele viveu essa situação. Ele não só fugiu dessa situação. Ele viveu. Para onde ele foi, ele saboreou o preço da opressão. Mas por causa da bênção. Por causa da bênção de Deus que ele havia recebido. E isso manifestou no Deus vivo. Por que Deus reagiu? Porque ele estava descolocado da bênção. Ele caiu numa situação e ficou descolocado da bênção. E aquilo para Deus realmente era uma ofensa. Então o anjo desce para trocar o nome e entregar o nome da nação. E o homem está todo desalinhado. Do matrimônio aos filhos, com o genro, o sogro atrás, tirando todo o equilíbrio, toda a espiritualidade. Ele não pôde levantar um altar em gratidão quando voltou para a terra. Ele não pôde levantar um altar em lugar nenhum. Então ele era como se ele não fosse um cristão ali, quando ele vinha com a família. Então, depois do Val de Jaboque, é que ele se torna o Jacó da promessa e a nação, porque foi abençoado. Mas até chegar o anjo ali na peleja, ele estava como um idólatra, com a bênção de Deus. Então, a situação se completa aqui. Uma acusação mentirosa, carregada de inveja e de maldade, quando os filhos de Labão acusavam que Jacó estava roubando tudo de seu pai. Aí tornar a terra de seus pais e a sua parentela, e eu serei contigo. Deus fala e confirma com ele. E em seu encontro com Jacó, depois da fuga, Labão questionou o desaparecimento de seus deuses. Então Jacó disse a Labão: com quem achares teus deuses, esse não viva. Então ele colocou a vida de Raquel para fora da vida dele, em pena de morte. E o que aconteceu? Ele procurou em tudo e não encontrou. Jacó não imaginava que Raquel, a esposa amada, tinha o furtado. Labão era idólatra e ao que tinha
e tudo indica que tinha vários ídolos em sua casa. E sua filha Raquel seguiu o exemplo do pai. Na fuga com Jacó, ele furtou os deuses de Labão. Este se foi, porém Jacó prosseguiu a caminhada em direção à casa de seus pais e enviou presente para seu irmão Esaú. Para chegar em casa, ele envia um presente à frente e tem uma estratégia de mandar uns mensageiros à frente. Se os mensageiros fossem matados, ele regredia. Se os mensageiros fossem aceitos, ele continuava, porque ele estava voltando aflito para a casa do seu pai. Então, foi uma coisa assim, tão cruel assim, com um equilíbrio com a bênção de Deus. A bênção de Deus, ela estava com um homem perseguido e destruído ao mesmo tempo. Então, quando ele determina a morte de quem estava com os ídolos, não deu outra. A morte caiu sobre a mulher que ele amou. Então, a mulher que ele amou foi um dos focos mais duros e covardes para ele conseguir a bênção de Deus e voltar para a bênção de Deus, porque ele serviu mais 14 anos. Serviu mais 14 anos ao seu pai. O que é o ímpio? Ele coloca a filha mais velha e guarda a mais nova para ter mais 14 anos. O sobrinho trabalha mais 14 anos, é que ele vai entregar a que ele queria na verdade. Então tudo isso ficou tão covarde assim, porque ele jogou as duas em cima dele para que ele trabalhasse e criasse as mulheres, e depois acusou de que eles estavam roubando. Então tudo ficou muito difícil para Jacó. Jacó foi realmente um mártir da vida, porque o Espírito Santo estava sobre ele na bênção do pai. A bênção do pai não tosquenejou. Deus estava na situação verdadeiramente e ele conseguiu vencer. Então Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disse: torna a tua terra e a tua parentela, livra-me, peço-te da mão do meu irmão, da mão de Esaú. Então ele ora a Deus, ele cai no vale de Jaboque em oração a Deus com os filhos, por causa do temor ao irmão que estava voltando para a terra. E aí chegar nessa terra, haver briga pela terra, porque o irmão quer a terra. Será que o irmão não queria a terra e queria que ele não voltasse mais, já que ele saiu com a bênção da primogenitura? Como que ele interpretava isso? Então, diz assim o ponto 3 e último: Jacó no val de Jaboque, a angústia do medo de Jacó, do seu irmão. Aquele foi um momento muito significativo na vida de Jacó. Obedecendo à voz de Deus, ele estava retornando para a sua terra com toda a família. No entanto, estava muito temeroso com a reação de Esaú. Ele teria que voltar pela nação. E ele trazia 12 filhos e 2 mulheres e 2 concubinas. 4 mulheres. Então, quando ele volta, como que esse irmão estava esperando? Porque a bênção da nação era a terra. Por que o anjo estava esperando? Porque a bênção era a terra. A nação não poderia ser em outro lugar. Ele teria que nem haver saído. E ele teria que voltar verdadeiramente por causa da bênção da nação. Só que ele não havia recebido a bênção da nação ainda, só a bênção da promessa. E aí o anjo entra em conflito com ele por causa do seu estado na hora da bênção da nação. Jacó teve medo e ficou angustiado ao saber que seu irmão vinha ao seu encontro com 400 homens, um pequeno exército. E em meio à situação adversa que enfrentamos, precisamos fazer com Jacó, buscar o socorro divino. Então ele ora a Deus e ele eleva os olhos aos céus, e a atitude, ora a Deus e confia no seu livramento. Em meio à aflição, Jacó elabora um plano: dividir sua esposa e filhos que estavam com ele em 2 grupos. Enviar o primeiro, se o primeiro passa, o segundo vai. Então essa foi a estratégia que ele pôde ter sozinho. A Bíblia não fala que ele tinha nenhum servo, muito pelo contrário. E aí envia o primeiro grupo e vai atrás com a esposa e os filhos, que é a nação do Senhor. E ainda nada disso ele consegue discernir. Ele está simplesmente livrando a sua vida.
Se Esaú atacasse um grupo, o outro escaparia. Então diz assim: Jacó ficou só e lutou com o anjo.